Então agora, para finalizar nossa aula, a gente vai falar sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton também é muito conhecida, né? A lei da ação e reação. A gente já falou no início da aula que as forças elas sempre ocorrem aos pares, ou seja, uma força é uma interação entre dois corpos, nunca vai acontecer sozinha. Para eu interagir, eu preciso interagir com alguém. Então uma força sempre vai acontecer ou ocorrer entre dois corpos. Por exemplo, se eu pegar esse livro aqui, colocar aqui em cima da mesa, certo? Esse livro vai estar exercendo uma força na mesa. Em reação, a mesa exerce uma força no livro. Tanto a força que o livro faz na mesa, quanto a força que a mesa faz no livro, elas têm a mesma direção, porém sentidos opostos, e têm a mesma intensidade, certo? Se esse livro faz uma força de 1 newton sobre essa mesa, em sentido contrário, ou seja, para cima, faz uma força de 1 newton sobre o livro. Então, a ação é exercida pelo livro sobre a mesa. A reação é exercida no livro pela mesa, certo? Os pares, ação e reação, cada uma dessas forças ocorre em um corpo diferente, ok? Então, todas as forças da natureza ocorrem aos pares, todas têm par, ação e reação, certo? Se eu me referir agora, em vez de dar o exemplo dessa força de contato entre o livro e a mesa, se eu pegar esse livro e segurar ele aqui, a uma certa altura do chão, vocês sabem que se eu soltar esse livro, ele vai ser acelerado para baixo em direção à terra, né? Então essa é a força peso do livro. A força peso é uma força de origem gravitacional, ou seja, uma força de campo. O par, ação e reação da força peso do livro está no centro da Terra, certo? Então, o livro, ele exerce uma força em direção à Terra e a Terra exerce uma força em direção ao livro. Porém, a força que o livro faz é no sentido de atrair a Terra para ele, ou seja, para cima, e a força que a Terra faz é no sentido de atrair o livro para ela, ou seja, para baixo, certo? Então, os pares ação e reação, eles ocorrem em corpos diferentes, mas têm o mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade da força e a mesma direção.